Eu acho que uma pessoa, ela pode sim ser machista. Uma pessoa, ela pode sim ser racista, mas ela não... Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje a gente vai fazer um vídeo que é da Linha Exagerando, vocês já conhecem. A gente vai falar algumas coisas que são muito importantes de serem refletidas mesmo. E o tema de hoje é opinião. Então a gente tá falando sobre grupos minoritários, a gente tá falando sobre igualdade, a gente tá falando sobre os nossos ismos, que a gente tanto conhece. E esse tema ele foi ativado em mim essa semana por conta de várias situações, de várias ocorrências. E eu senti necessidade de trazer ele aqui pra vocês. Tá, mas antes de começar o vídeo, pra quem não me conhece, eu sou Brenda Lima, esse é o meu canal. Se você é novo aqui, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, todo aquele rolê que vocês já sabem de todos os canais que vocês acompanham. Pois é, dá uma força aí pro nosso trabalho. E vamos lá! Gente, assim, com esse período de pandemia, as redes sociais elas estão sendo tomadas cada vez mais por muitos debates, muitas discussões, e eu acho isso importantíssimo. Sempre falei sobre isso pra vocês, sempre falei que esse também é um momento de refletir, também é um momento de questionar várias coisas que a gente acredita, que a gente tem como verdade, e é um momento que a gente tem tempo pra isso, né? Apesar de muita gente não ter cabeça pra isso diante de tudo que tá acontecendo. Se você é uma dessas pessoas que está com tempo, disponibilidade mental, psicológica, emocional para debater sobre essas questões, debata, aprenda, estude, tá? E aí o que acontece? Essas semanas aí a gente viu várias coisas, na verdade eu vi, né, dentro da minha própria bolha, vamos deixar aqui isso claro, várias situações em que ocorreram manifestações racistas, manifestações machistas, manifestações homofóbicas, transfóbicas, dentre outras que a gente já tá, infelizmente, acostumado a ver no nosso dia a dia. E eu vi um debate nos comentários, enfim, de pessoas falando que a opinião do outro nunca deve ser cortada, ela não deve ser cancelada, ela não deve ser inferiorizada. E aí, gente, eu achei que era muito importante falar sobre isso. Realmente, nós vivemos num país que é livre e a opinião de todos nós, ela é importante, né? Sobre qualquer questão, a gente precisa ter opinião. Mas aí, o que acontece? Muitas vezes as nossas opiniões, elas são baseadas no senso comum, né? Elas são baseadas no que os outros falam, do que a gente vai aprendendo na nossa própria construção da nossa identidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala da nossa própria opinião e a gente esquece que essa nossa opinião ela tá enviesada. Ela foi construída pelos outros e não por nós. E muitas vezes essa opinião, ela sustenta muitas opressões, tá? Então, quando você expõe a sua opinião e a sua opinião, ela auxilia na manutenção do machismo, do racismo, da homofobia, da transfobia, entre outros, a sua opinião, ela não é somente uma opinião, ela tá servindo ali justamente de suporte para que essas opressões ocorram e para que elas sejam legitimadas de alguma forma. É muito complicado falar dessa forma. Eu tinha comentado num outro vídeo, recentemente eu acho, falando sobre como as pessoas têm mudado suas opiniões, né, as empresas principalmente, e como isso é muito da boca pra fora, e como isso é muito para o outro ver, e como isso é muito seguindo a modinha. E aí, me questionaram se eu não acho isso errado, se eu não acho errado que uma empresa se posicione contra o racismo, mas ela não seja realmente contra o racismo, se não é errado que uma empresa fale sobre diversidade, mas que dentro dessa empresa ela não seja realmente diversa. E a minha opinião é a seguinte, eu acredito que nós precisamos sim ter nossos espaços sendo conquistados e mostrados, a gente precisa estar nos nossos locais, a gente precisa ocupar esses locais e cada pequeno passo ele é importante, só que a gente não pode parar ali. A gente tem que realmente reconhecer aquelas empresas que estão fazendo, que estão mudando, que estão dando oportunidades para as pessoas que sempre foram minoria nessas empresas, mas ao mesmo tempo a gente também tem que entender que a gente tem que estar sempre cobrando, a gente tem que estar sempre exigindo. Então eu acho que a gente não pode se desligar aplaudindo pequenos atos, mas a gente tem que sim reconhecer que eles existem e continuar na luta para que eles continuem existindo. Eu acho que uma pessoa ela pode sim ser machista, uma pessoa ela pode sim ser racista. É claro que a gente não consegue entrar na cabeça do outro e mostrar
que aquilo é errado, a gente não consegue, muitas vezes, muita gente não consegue sequer debater com essas pessoas e elas nem deveriam se dar ao trabalho, porque realmente tem pessoas que têm a mente muito fechada, que não vão estar aptas para aquela discussão e que vai ser uma gastação de paciência, enfim, de várias energias direcionadas para aquela pessoa que no final não vai entender nada. Eu sou do time que acredito sim no debate e que eu debato sempre que eu consigo, emocionalmente falando, quando aquilo não vai me fazer mal. Porque quando eu parto para um debate que aquilo vai me acarretar um estresse, uma demanda de energia muito alta e eu sei que aquilo não vai me trazer resultado no final, eu simplesmente prefiro não participar. Porque a gente aprende as coisas quando a gente tem maturidade para aquilo. Eu posso falar sobre a mesma coisa várias vezes. Somente quando eu tiver maturidade para entender aquilo, seja por conta de uma situação, seja por conta de um outro aprendizado, aí sim eu vou entender qual é o sentido daquilo e vou começar a defender aquela ideia. Então não dá pra gente tentar descer alguma ideia goela abaixo e fazer com que a outra pessoa aceite totalmente aquilo como verdade. Por mais que a gente tenha inúmeras notícias, por mais que a gente tenha, enfim, milhões de coisas, eu acho que a gente não pode se desgastar a esse ponto, pela nossa própria saúde mental. Mas a gente também não pode permitir que essas pessoas exponham essas suas opiniões, né, essas suas opressões disfarçadas de opiniões. Por isso que é importantíssimo que a gente não tenha tolerância com esse tipo de pessoa, que a gente não tenha tolerância com esse tipo de comentário, com esse tipo de piada, com esse tipo de expressão, tá? A partir do momento que a sua opinião, ela tá servindo realmente de suporte para alimentar e para legitimar opressões, a sua opinião deixa de ser uma opinião, ela passa a ser simplesmente uma base para essa opressão. Então a gente não pode permitir que isso aconteça, a gente não tem que ter tolerância com isso, a gente não tem que aceitar simplesmente porque é a opinião do outro, porque o outro pensa dessa forma mesmo, a gente não pode aceitar. O outro pode até pensar isso, apesar de eu achar extremamente escroto. O outro pode até pensar isso, mas ele não tem o direito de expor essa opinião e de machucar as outras pessoas. Então, enfim, eu tenho acompanhado muitas coisas nas redes sociais que têm acontecido sobre isso, e eu achei muito importante trazer esse tema pra cá, fazer esse debate bem breve. Como vocês sabem, o Exagerando é isso, é trazer um ponto, levantar ele, deixar vocês refletindo sobre, e a gente seguir os debates aqui nos comentários. Mas eu acho que é muito importante que a gente pare de confundir essa questão da liberdade de expressão com as opressões, tá? É muito importante mesmo que a gente identifique e que a gente corte essas pessoas. Mas enfim, gente, essa é a ideia que eu venho trazer pro vídeo de hoje. Eu espero que ela possa trazer um ponto de reflexão pra vocês. Deixem seus comentários aí pra gente continuar discutindo sobre. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo e tchau!